Bom dia. Assim diz o Senhor para nós. Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. Se os apóstolos cristãos eram perseguidos pelos judeus religiosos e pelo Império Romano, onde eles se reuniam? A palavra grega traduzida como igreja significa literalmente chamado para fora, e assim refere-se a um grupo de pessoas, os cristãos, chamados para saírem do pecado. As igrejas, ou seja, as reuniões daqueles que foram chamados por Deus para saírem do pecado, eram na casa daqueles que aceitavam o Evangelho de Cristo, ou seja, ir para a igreja significa ir ao encontro de uma reunião de irmãos que foram chamados para saírem do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 2. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Quais eram os bens de maior valor que possuíam as reuniões chamadas de igrejas dos irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo? Atos capítulo 2, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mester, segundo a necessidade de cada um. Os bens de maior valor que possuíam as reuniões chamadas de igrejas, que são os irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo, eram os bens espirituais, a graça de Deus, ou seja, a certeza da escolha da parte de Deus para pertencer ao Evangelho de Cristo. Os bens de maior valor que possuíam as reuniões chamadas de igrejas, que são os irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo, eram os bens espirituais, era a paz de Deus, ou seja, era a união com Deus através do seu Espírito Santo e com seus irmãos da igreja, ou seja, da reunião dos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo. Os bens de maior valor que possuíam as reuniões chamadas de igrejas, que são os irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo, eram os bens espirituais. O discernimento espiritual que excede todo entendimento humano carnal, guardando e protegendo os corações e pensamentos dos irmãos da igreja, da reunião dos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como eram as reuniões chamadas de igreja dos irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo? Todos os irmãos que iam às reuniões chamadas de igreja, que foram chamados para fora do pecado, davam graças a Deus por tudo e por todos em suas orações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filemão capítulo 1, versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti
nas minhas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os irmãos que são igreja, que foram chamados para fora do pecado, tinham boa reputação baseado no amor para com os domésticos na fé e perante os de fora, pois as suas ações tinham o poder de convencer as pessoas. Não precisavam de shows e de gritarias. O amor demonstrado pela manifestação do Espírito Santo convencia a todos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem nas ciladas do diabo. Filemão, capítulo 1, versículo 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Filemão, capítulo 1, versículo 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. E como era o tratamento dos irmãos entre si nessas reuniões chamadas de igrejas, dos irmãos que foram chamados para saírem para fora do pecado, aceitando o Evangelho de Cristo? Em vez de confiar no poder da autoridade que Cristo concedeu aos apóstolos, eles davam o exemplo do amor, da fraternidade, pedindo como irmãos que se amam e se servem voluntariamente, beneficiando a todos pelo maior poder que existe, o amor. Filemão, capítulo 1, versículo 8 e 9. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gente, a palavra grega traduzido como igreja significa literalmente chamado para fora. Assim se refere ao grupo de pessoas, os cristãos que são chamados para sair do pecado. Ir à igreja significa reunir vários irmãos, vários templos do Espírito Santo de Deus no mesmo local que foram chamados a sair do pecado para cultuar a Deus. Amém? Dani e Miguel.